Então, pessoal, boa tarde a todos. Paz reverencial. Paz reverencial. Então, hoje vamos tratar de um tema muito interessante para essa semana, né? Uma semana muito especial que estamos vivendo. É a Semana Santa, a Semana da Páscoa. O que é que significa essa semana? Todos nós sabemos que Jesus foi crucificado, né? A história é toda bem conhecida. Mas o que significa exatamente isso? O que é o Domingo de Ramos? O que significa a Santa Ceia? O que significa a crucificação em si, a ressuscitação, tudo isso? Na interpretação que é bem diferente daquela tradicional que é dada talvez pela Igreja Católica ou as igrejas evangélicas, né? Ele tem uma visão muito mais ampliada em todo esse processo. O que é mais importante não observar só a coisa pelo seu lado externo, mas principalmente pelo lado interno. Tudo que existe na Bíblia em relação principalmente aos 4 evangelhos refere-se como se fosse um manual de iniciação para aquele que quer buscar o caminho. Na realidade é isso. Não é uma descrição de uma história que passou como se os apóstolos fossem repórteres, ficassem anotando tudo que acontecia e algum dia fez aquele relato. Não, isso tudo é fantasia. A maioria dos apóstolos era analfabeto. O que pode estar ali são os conhecimentos que são milenares e que foram passados através dos apóstolos, através do próprio grande mestre, o grande Cabi, para as pessoas que querem ter uma iluminação espiritual. Não são ensinamentos novos, são ensinamentos antiquíssimos. E que os 12 principais apóstolos, mais de 70 apóstolos, os 12 principais representaram, cada um deles representaram um signo do zodíaco, mostrando como a pessoa tem que trabalhar nesse signo do zodíaco e como trabalhar nos 12 níveis da mente, para fazer seu trabalho interno e se auto-cristificar. Se não entender a Semana Santa como uma orientação para a cristificação, então a gente vai criando, mantendo a vida toda as fantasias que outras igrejas passam para a gente. E que não tem nada a ver com a realidade. Então hoje o nosso objetivo mostrar para vocês o que significa a Páscoa. Claro, é um resumo, mas é um resumo assim que vai focar em pontos fundamentais. Da mesma forma que no Natal, a gente foca os pontos principais do nascimento do Cristo. Né? Nós vamos até citar algumas coisas hoje aqui, porque na sequência o Cristo nasce e se crucifica, sempre. Então você não pode citar um e deixar de citar o outro, porque tudo é uma sequência. Mas hoje nós não vamos entrar em certos detalhes que entramos quando falamos do Natal. Né? Que é um trabalho todo voltado para o trabalho interno. Como diz o mestre Samael, jamais teria valido a pena Jesus nascer numa manjedoura, entre aspas, se não nascer dentro do seu coração. Tudo aquilo que foi mostrado, os ensinamentos foram passados, só tem qualquer valor se a gente permitir que o nosso Cristo interno nasça na nossa manjedoura, que é o nosso coração, uma caverna, e se crucifique aqui dentro. Aí está se realizando a grande obra. Senão, vira tudo fantasia. Entendeu, pessoal? Então é isso que é o principal objetivo hoje, ao falarmos da simbologia esotérica da Semana Santa. E começamos com essa afirmação muito forte. São poucas palavras, essa pequena frase, mas que o mestre Samael utilizou para definir isso assim, de maneira assim, muito sutil e muito forte. O Cristo não é um indivíduo. Então a gente pensa, Cristo é Jesus. Não, Jesus fez um trabalho fantástico, é o mestre dos mestres. Mas ele encarnou uma força poderosíssima que é o Cristo cósmico, que é um princípio cósmico que existe em todo o universo, que devemos assimilar dentro de nossa própria natureza física, psicossomática e espiritual, mediante a magia sexual. Okay, o processo é esse, e o trabalho sobre si. Mas não é algo externo que a gente vê o tempo todo. Um indivíduo que é o Cristo, não. Esse indivíduo foi fantástico. E outros como ele também fizeram trabalhos fantásticos de cristificação. Mas não é um indivíduo, é uma força poderosíssima que dá vida a todo o universo. E que também pode nos dar uma vida especial
se permitirmos que ele nasça e realize seu trabalho dentro de nós. Então, o objetivo dos ensinamentos bíblicos é esse. A Bíblia, na realidade, é um livro de alquimia botado para alquimistas. Então, as pessoas muitas vezes pegam aí os evangelhos repetindo como papagaio, fulano, João 20, das quantas, P, e repete aquilo ali como papagaio, tem menor ideia do significado, é muito triste isso. Né? Então, você precisa entender a alquimia para entender a Bíblia. Senão as mensagens principais passam batidas. E é sobre isso que a gente vai procurar falar aqui hoje, no dia de hoje. Quem quiser fazer qualquer pergunta a qualquer momento, fique à vontade, ok? Entrar já de chofre esse tema assim, de maneira muito forte, muito contundente, porque esse é o principal que nós vamos falar hoje. Né? A importância do Cristo interno. E não entender isso, assim, não vai ter significado nenhum essa apresentação que eu fiz aqui. O importante é o Cristo que tem dentro da gente, o que pode nascer dentro da gente e realizar esse trabalho internamente em nós. Então, a Páscoa celebra a ressurreição do Cristo, o renascimento. E o que é que significa isso? E aí tem que partir inicialmente para o aspecto astrológico para entender o que é que significa o solstício e o equinócio. Né? Então, na primavera ou outono, temos a celebração dos equinócios, né? ou de primavera ou de outono, e que varia de acordo com o lado do hemisfério que a gente esteja. Aqui agora temos o solstício de outono. Mas, no norte temos, no hemisfério norte, temos o solstício da primavera. Normalmente as informações que tem na Bíblia referem-se ao tempo da primavera e a crucificação de Jesus na época da primavera, o nascimento no inverno, né? Mas teria que traduzir tudo isso, defasar de 6 meses, para trazer para a nossa realidade. Então aqui, nossa Páscoa, na realidade, seria lá para o mês de novembro, por aí. Né? Seria de 6 meses defasados. Temos agora em abril, então mês 10, mais ou menos, por aí, é que seria a nossa verdadeira Páscoa para o hemisfério sul. Mas isso não importa, são pequenos detalhes. Importante entender o significado. Que no equinócio do outono, para a gente, temos a Páscoa. Significa um novo alvorecer. Só que essa tradição, esse conhecimento é antiquíssimo, bem antes do cristianismo. O que é que significa isso? Você tem aqui o Sol, e em função da inclinação do planeta Terra, você tem as várias estações do ano. Né? Então você tem aqui, para a gente, em dezembro, nós temos o verão. O planeta está inclinado na direção do Sol, no hemisfério norte, ó, aqui embaixo. Aqui nesse caso, está indicando aqui dezembro como sendo um inverno no hemisfério, desculpe, no hemisfério norte é inverno. Você vê que ele está mais afastado, né? Ele está inclinado para cá. Então aqui é inverno em dezembro no hemisfério norte. No sul é que ele está inclinado mais na direção do sol. Então aqui é verão para a gente no hemisfério sul, né? E os equinócios também é ao contrário. Para a gente o equinócio de março é outono. Lá para o hemisfério norte fica em setembro isso aí. Né? A nossa primavera é setembro, enquanto do hemisfério norte é em março. É tudo ao contrário. Então algumas coisas que a gente vai colocar aqui, a gente vai chamar sempre a atenção. E isso é lá no hemisfério norte, aqui no sul é ao contrário. É tudo defasado de 6 meses. Então aqui, ó, tomando como referência o hemisfério norte. Em dezembro, nós temos o solstício de dezembro, que é quando nasce o Cristo. O que é que significa isso? É quando o Sol, que representa o Cristo no nosso sistema solar, ele está muito afastado do planeta Terra. Aqui está a Terra, aqui vem agora do ponto de vista da Terra. O Sol se afastou. Ele veio aqui, no verão ele estava próximo, foi se afastando, veio o equinócio de setembro, a primavera, e depois ele foi embora. Né? Ainda bem que chega aqui, ele faz a curva e volta, né? Porque se ele continua, a gente congelaria no hemisfério norte. Né? Então ele vai e volta. Então nesse momento de dar a volta é que é o solstício de dezembro, no hemisfério norte. O solstício de inverno. E aí é que nasce o Cristo, nasce entre aspas. Porque ele estava indo embora e começou a voltar.
para trazer luz, para trazer vida de volta para o planeta. Então, essa é a curva que ele faz aqui. Esse é o momento. E quando ele volta, chega o momento que ele começa a reaquecer o planeta e vem no hemisfério norte a primavera, onde tudo floresce. E é nesse momento que o Cristo se crucifica na natureza para dar vida ao planeta, para dar vida a tudo e muita vida. Então, isso é o significado astrológico do Cristo se crucificar. Essa energia maravilhosa, ela se prende a esse planeta como se prende a qualquer outro planeta. Para que os vegetais, os animais tenham vida, tenham alimento, o ser humano seja revitalizado. Ele passou uma época muito difícil do inverno, dias muito curtos, noites muito longas, muito frias, e agora ele volta para trazer calor, para trazer vida. Mas ele faz isso se crucificando, ou seja, colocando a sua energia, prendendo a energia que é extraordinariamente livre, ele se prende à vida dos planetas, para gerar, para impulsionar essa vida. Então essa é uma das interpretações da crucificação. Por isso se crucifica aqui, essa energia maravilhosa para que a gente viva. É simplesmente isso. Mas é uma crucificação. Se crucifica na Páscoa. Que em março, né, na primavera, no hemisfério norte. Aqui seria no outono, como é agora. Ok? Mas, na verdade, nossa primavera aqui seria nosso equinócio, a nossa Páscoa, como eu falei, isso daqui, a partir de setembro, outubro, é a nossa verdadeira Páscoa. Da mesma forma que o Natal é em dezembro no hemisfério norte, nosso verdadeiro Natal seria em junho, quando a gente comemora o São João. E também queima a fogueira, enfeita as árvores, aqueles cantos, todas aquelas brincadeiras, enaltecendo a terra, enaltecendo São João Batista, que era o primo de Jesus que o batizou no Rio Jordão, né? Então, é o contrário mesmo, né? E as coisas assim, coincidem, porque tem que coincidir, porque a mensagem é a mesma. Então, ou seja, um personagem distinto, um é São João, outro é Jesus, mas representa o Natal de cada um. Então, para nós, o sol físico simboliza o sol espiritual. Não veja só a matéria, o sol em si, mas por trás desse sol, que gera magnetismo e energia para todo o sistema solar, existe o sol espiritual, que está conectado ao sol Sirius, e esse é conectado ao sol absoluto. A origem de tudo, né, o absoluto vem de um sol também, que é a fonte de luz. O sol significa a fonte de luz, fonte de energia. O sol absoluto se conecta com o sol Sirius, e esse com o sol do sistema solar, como se conecta também com todos os sóis de todo o sistema solar. Tudo uma grande cadeia, tudo está alinhado, perfeitamente alinhado. Então esse sol espiritual simboliza o Cristo cósmico do nosso sistema solar. Temos o Cristo cósmico do planeta Terra, o Senhor Melquisedeque. Temos o Cristo cósmico do sistema solar. Todos os anos repete-se o drama cósmico do Sol. Todos os anos. É a mecânica da natureza, mas sempre trazendo assim, essa lembrança para a gente. Que precisamos trabalhar com o nosso sol espiritual interno. Como o Dr. Alcides falou ontem, aqui embaixo é igual ao que está em cima. As coisas se repetem. Nós somos um reflexo do universo. Então tudo que acontece lá fora, acontece aqui. Da mesma forma que existe toda essa mecânica cósmica, astrológica, também aqui dentro. O sol nasce e se põe todos os dias aqui dentro da gente. Então ele tem que trabalhar essa energia, que ela nos dê força para nos iluminar internamente às 24 horas do dia, ou continuamente. Isso seria a cristalização. Então esse drama cósmico se repete de momento a momento no espaço infinito, em todos os mundos, em todos os sóis, em todas as galáxias. Isso é tipo assim um fractal, é o carimbão de quem criou o mundo. Vai ser assim em qualquer lugar do universo infinito. Isso se repete. A duração, se vai levar 365 dias, ou vai levar o equivalente para a gente para 5 anos ou 2 meses, isso é da mecânica de cada planeta. Mas isso se repete infinitamente em todos os planetas do universo. Isso é uma unidade. Quer dizer, toda essa repetição nos vários planetas, cada um ao seu modo,
com o seu período específico, é um reflexo do que é a unidade. É a multiplicidade reverenciando a unidade. E esse é o drama cósmico que era representado em forma de teatro nos tempos do Egito, Grécia, Índia, México. No Egito nós temos a história de Horus. Osíris é o Cristo cósmico e Horus é o Cristo, é o indivíduo que se cristifica. Grécia é Dioniso, não é Dionísio, é Dioniso também, era um representante do Cristo, a pessoa que trabalhou, o iniciado que trabalhou para fazer nascer nele o Cristo, e também é crucificado, também passa por sacrifícios. Na Índia, nós temos Krishna. No México, Quetzalcoatl morreu naquelas pirâmides também, de uma forma assim, violenta, também similar a Jesus. E por que são mortos de uma forma violenta? Porque nossa humanidade ainda é estúpida. Ele tem que passar pelo processo de morte, mas jamais uma morte violenta, como acontece muitas vezes, porque nossa humanidade não reconhece isso. Né? Então você pega ali o próprio, às vezes, Deus encarnado naquele espírito, é o próprio Cristo cósmico ali manifestado em corpo físico, e dá pedrada, chuta, coça, maltrata, tortura, mata. É isso que nós fazemos dentro de nós com o nosso Cristo. Não, que absurdo. Muitas vezes tem a oportunidade de conhecer o caminho, não segue, menospreza, despreza. Isso não é para mim, não. Então você está chutando, apedrejando, cuspindo no seu Cristo interno. Isso que passa nessa paixão é uma representação que nós fazemos internamente. Por incrível que pareça, mas é. A Páscoa, assim como o Natal, é uma festa solar, cósmica e inefável. A festa é pura. A gente precisa compreender o significado dela. O sol físico é apenas uma manifestação do sol espiritual. Né? Embora fisicamente ele traga energia, traga o magnetismo, que na proximidade da atmosfera dos planetas gera calor, mas tem toda uma força espiritual por trás. Sem espiritualidade o mundo não existe. Né? Existem fatos aqui muito interessantes na própria história da nossa humanidade. E Alexandre o Grande foi um grande conquistador. Ele conquistou várias tribos, várias nações naquele tempo. Mas ele sempre respeitou a religião de cada povo. Jamais destruiu um único templo. Ele sempre respeitou. Porque ele sabe que se um povo sem religião é capaz de qualquer coisa. E ele queria conquistar aquelas nações para fazer um grande império que todos trabalhassem a favor dele. Ele queria ter aquele poder imenso sobre uma grande extensão de terra do planeta. Mas, se um povo não tem fé, não tem a religião, não tem um trabalho religioso interno, ele é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive cometer crimes absurdos. Ele não queria isso. E o povo unido trabalhando em prol daquele império. Então, ele jamais destruiu um único templo. Diferente do que a gente vê hoje, né? Onde existe cada vez mais aversão ao Cristo, existe muita cristofobia. Isso é muito ruim. Isso mostra realmente o final dos tempos para essa civilização. Onde existe muita gente ateu, muita gente que não respeita nada em termos de religião. Isso é terrível. O mítico sol da meia-noite. Esse mítico sol também tem uma característica bem interessante. Ele acontece no verão do hemisfério sul, lá para o Polo Sul. Ele acontece no verão do hemisfério norte, lá no Polo Norte. São dias em que o sol se apresenta, se manifesta quase às 24 horas do dia. Em momento nenhum você tem escuridão. Seu significado muito forte. Por que é que nós temos escuridão? Assim, é o mecanismo da natureza, o mecanicismo da natureza. Será? Mas existem planetas lá perto do Sol Sirius, das Pleiades, que tem luz 24 horas por dia. Porque aqui nós temos metade do dia luz, metade de escuridão. Mais ou menos metade. Então, você ter o sol da meia-noite, esse é o momento da pessoa meditar e refletir por que eu não tenho internamente essa luz continuamente, às 24 horas do dia interno. Né? Jamais haver escuridão. Né? Então, esse é um simbolismo muito forte do sol da meia-noite. O momento de se pensar e refletir. Nós não temos aqui sol da meia-noite, evidentemente. Mas quem tem a oportunidade de ir para o Polo Sul,
ou ver filmes sobre isso, ou para o Polo Norte, vai ver. Esse dia de 24 horas, onde muitas vezes acontece a aurora boreal, que tem inclusive som. Recebi essa semana um post de um colega que alguém conseguiu gravar o som da aurora boreal. Eu lembrei, aquilo que Pitágoras dizia, a música das estrelas. Alguém conseguiu gravar isso, aquele som, aquela nota sendo emitida ali de maneira muito forte no momento da aurora boreal. Porque isso existe, não é teoria. A música das estrelas existe. Cada sol, cada planeta tem a sua nota específica e ela é emitida continuamente. Então a Terra tem sua nota. Da mesma forma que Vênus tem a sua, Marte tem a sua, cada planeta tem a sua nota. E alguém conseguiu filmar isso, registrar. No momento da aurora boreal, a nota sendo emitida. Era muito forte. Diz que as pessoas que ouviram aquilo ficaram assustadas, porque foi algo que se tornou realmente audível naquele momento. E ficaram assustadas, porque não estão acostumados com isso. Ver a natureza no seu aspecto divino se manifestando. Todas as religiões cultuam o sol, como também cultuam o fogo. O que é o fogo? Às vezes é interessante você pegar, isso aqui é o fogo. Que matéria é o fogo? O que é isso? A dizer que é carbono com oxigênio que gera combustão. Tá, tudo bem. Mas o fogo em si é o quê? Por que os antigos cultuavam o fogo? Será que no fogo a própria manifestação divina do Cristo? O fogo solar, o fogo divino. Está aqui o fogo, ele queima se demorar o tempo. Mas o que é isso? O que é o fogo? Que matéria é feita o fogo? Ninguém consegue definir isso. Que ele é o resultado de uma combustão, tudo bem. Mas e ele em si é o quê? Algo curioso de observar. Existem meditações que a gente faz na gnose usando uma vela. Fica olhando só para o fogo da vela. E ver o que é que aparece, que tipo de informação surge. Para compreender o que é exatamente o fogo. E por que os antigos adoravam o sol e o fogo? Costumes bárbaros. Será que eles eram bárbaros? Ou eles compreendiam a essência do fogo? O significado dessa energia astral que está aí manifestada. O Vaticano tem as portas voltadas para o Oriente. Nascimento do Sol. É comum você ter, quando você faz um templo, fazer ele voltado para o Oriente. Ou para o Norte. Esse aqui, por exemplo, é voltado para o Norte. Isso aqui é o altar, voltado para o Norte. Mas também é normal fazer voltado para o Oriente, que é onde nasce o Sol, onde nasce o Cristo, digamos assim, a cada dia. Os primitivos cristãos diziam, nosso Senhor Jesus Cristo, o Sol, é a luz, é a energia, é a vida.